Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Bom estarmos na casa de Deus, não é verdade? E se você está aqui esta noite, saiba que você é uma resposta de oração, pois sempre oramos para que Deus traga as pessoas que Ele tem preparado para o culto. Então, se você escutou o toque de Deus, você está aqui, é porque Deus lhe trouxe, é porque Deus quer falar ao seu coração. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Romanos capítulo 1, do verso 13 ao verso 17. Esta noite estarei falando sobre a necessidade de missões. A necessidade de missões. Você que encontrou e você que pode se colocar em pé, eu o convido para, com toda reverência, fazermos a leitura na palavra de Deus. Romanos capítulo 1, do verso 13 a 17, nos diz assim: Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra, e obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos de estar estudando a Tua Palavra. Obrigado pela liberdade de expressão que temos em nosso país, que nós possamos, Pai, nesses dias, considerar as nossas escolhas, para que possamos continuar tendo tal liberdade. Abençoe a mensagem esta noite, fale aos nossos corações. Nós damos total liberdade ao Teu Espírito, que as palavras a serem ditas possam ser compreendidas e possam ser aplicadas pelo Teu Espírito em nossas vidas. Por isso nós oramos e pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, amado? Se você está animado, diga amém. Se você está cansado, diga amém. Eu sei. O cansaço e o ânimo, embora andem juntos, não atrapalham a nossa comunhão com Deus, não é verdade? Pois bem, esta noite estarei falando sobre a necessidade de missões. E eu repeti porque eu estou esperando aparecer no projetor para que os irmãos possam ver lá atrás também. A necessidade de missões. Embora a palavra missões não apareça em nenhum lugar da Bíblia, nós podemos ver em toda a Bíblia que Deus nos fala sobre missões. A Bíblia está recheada de missões. Não somente está recheada, mas o próprio Deus, Ele investiu muito em missões, a ponto de dar o seu próprio Filho, dar aquilo que Ele tinha de mais valor pelo ser humano. João 3,16 nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Deus deu o seu próprio Filho. Então, para que eu e você possamos participar de missões, não basta entender o que é missões. Nós precisamos participar, nós precisamos nos doar, nós precisamos dar aquilo que temos de mais valor. Assim nós estaremos participando de missões. Então surge uma pergunta: mas pastor,
O que é missões? O que a Bíblia nos ensina sobre missões? Eu coloquei uma definição para que os irmãos possam entender. Missões é o ato de enviar, ou de ser enviado. É o desempenho de um dever. Preste atenção novamente. É o ato de enviar ou de ser enviado, é o desempenho de um dever. Então, quando nós olhamos para esta definição de missões, nos surge outra pergunta: qual é o dever do crente? Se você é um crente, se você é um salvo, você tem um dever. Qual é o nosso dever? O nosso dever é dado por Cristo. Jesus nos dá o nosso dever, quando Ele diz em Marcos 16:15, e disse-lhe Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não a quem nós achamos que devemos pregar, mas a toda criatura. Mateus descreve o mesmo assunto, só que ele descreve um pouquinho diferente. Mateus nos fala as palavras de Jesus da seguinte maneira, Mateus capítulo 28, do verso 19 a 20, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ele faz uma promessa, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele termina com uma frase, ou com uma palavra-chave: amém. Amém? Então é claro que Jesus pede aos seus filhos, Ele não deseja que nós venhamos pregar o Evangelho a quem nós queremos, mas nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, a todos os seres humanos. Nós não devemos olhar a raça, nós não devemos olhar a cor, nós não devemos olhar a posição financeira, nós precisamos pregar o Evangelho a todos. Nós precisamos nos mexer, precisamos ir. Eu e você precisamos sair do nosso lugar. O verbo ir expressa isto, e verbo é uma ação, nós precisamos nos locomover. Ficar parados, nós não estaremos fazendo missões. Nós não estaremos fazendo missões. Nós precisamos ir mais longe. Nós precisamos superar mais um obstáculo. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos quebrar barreiras. Nós precisamos ir. Então, quando nós olhamos para a carta de Paulo, Paulo escreve à igreja em Roma. Paulo não havia ido ainda em Roma. Paulo não conhecia aqueles irmãos lá naquela igreja. E ele expressa que ele tinha esse desejo de estar lá com eles, mas não foi possível ainda. Mas quando ele escreve esta carta, ele expressa aquela igreja amada, que era uma igreja diferenciada. Quando você lê o primeiro capítulo de Romanos, você vê que a fé daqueles irmãos era vista, entendida e compreendida por todos, em todos os lugares. E Paulo então mostra a eles algumas áreas que são visíveis a necessidade de missões. E a primeira delas é o sentimento de dívida. O sentimento de dívida. Olha o versículo 14. Olha o versículo 14. Ele diz, de Romanos capítulo 1: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo aqui olha para a camada da sociedade, e ele se sente devedor do Evangelho a todos. Ele olha para todos e diz: eu sou devedor da mensagem a estas pessoas. E a primeira lição que nós tiramos desta dívida, deste sentimento de dívida, é pela necessidade dos povos.
O homem mais sábio, o homem mais sábio, o homem mais culto, quando é colocado ao lado do homem mais bárbaro, mais sem conhecimento algum, quando ambos são colocados lado a lado diante de Deus, todos se encontram iguais, pois ambos são pecadores. Nenhum é diferente do outro. Às vezes, para mim e para você, são diferentes, pois um é culto e o outro, nós diríamos, é ignorante. Mas para Deus, ambos são pecadores. Ambos precisam de Cristo. Irmãos, a cada segundo nascem 3 crianças neste mundo. A cada minuto, 180 crianças. 10.800 crianças nascem por hora. Enquanto eu e você estamos aqui, tem muitas maternidades que têm crianças chorando neste momento. Mães, lembra da dor de parto? Tem muitas mães passando por esta dor agora. Crianças estão nascendo. No entanto, a cada 3 segundos morrem 2 pessoas. 102 pessoas morrem por minuto, 6.120 pessoas por hora. Sabe o que nós descobrimos aqui? Aqui eu e você descobrimos que novas pessoas estão vindo ao mundo. Enquanto estamos aqui, novas pessoas estão vindo ao mundo. E pessoas que precisam ser evangelizadas. Pessoas que precisam escutar da palavra de Deus. E quem irá pregar a estas novas pessoas? Quem irá falar do amor de Cristo para elas? Também, enquanto você respira, três segundos se passam e 2 pessoas morrem no mundo. E se estas pessoas não forem salvas, elas estão passando para a eternidade e indo para todo sempre para o inferno. Quem irá evangelizar essas pessoas que estão indo para o inferno? Quem vai falar do amor de Cristo para elas? Tiago nos fala algo sábio. Tiago nos diz no capítulo 4, versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete, diga alguém, pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós poderíamos dizer, aquele que sabe o que precisa ser feito para que uma alma venha a ser salva, e não faz, comete, diga alguém, pecado. Então, se eu e você sabemos o que uma pessoa precisa fazer, nós sabemos o que precisamos fazer para que uma alma venha a ser salva e não fazemos, nós estamos pecando. Irmãos, a necessidade é real. Pessoas nascem a cada segundo, pessoas morrem a cada segundo, e nós temos uma necessidade real de pregar o Evangelho. Paulo sentia essa dívida. Segunda lição, é pela obrigatoriedade da ordem. Quando Jesus deu a ordem a seus discípulos para irem, e que esta ordem se estende aos salvos, ele disse aos seus discípulos: vão, ide por todo mundo. E a mesma ordem se aplica a nós.
Jesus não estava brincando. Jesus não estava falando algo só por falar. Não era uma brincadeira. Jesus também não deixou algumas alternativas. Não, se você não quiser ir, você pode fazer isso. Não, se você não quiser ir, você pode fazer aquilo. Não tem alternativas. Não tem opções. Não tem escolhas. Só existe uma. A ordem é ir. Jesus deixou isso bem claro. Ele não nos deixou outra ordem além de ir. Só que a mesma pessoa que deu a ordem nos capacita para irmos. Isso nós encontramos no capítulo 1 de Atos, no verso 8. Ele fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis o poder, a virtude. Deus sabe que muitos de nós não vai ser um evangelista como Paulo. Deus sabe que muitos de nós não vai ganhar muitas almas para Cristo, como muitas pessoas do passado ganharam. Mas para Deus não importa o tanto de almas que você ganha para Cristo. O que importa para Deus é as suas oportunidades. As oportunidades que você perdeu em não evangelizar. Alguns terão muitas oportunidades para falar de Cristo. Outros já terão menos oportunidades para falar de Cristo. Então não importa o quanto de pessoas você ganhou para Cristo. O que importa é o quanto você aproveitou as suas oportunidades. Pois oportunidades irão aparecer diante de você. Certa vez um homem que morava lá no interior levou um menininho ao culto da igreja. Chegando lá, aquele menininho escutou o evangelho. Ele foi comovido. A mensagem tocou dentro do coração dele. E naquele dia ele aceitou Jesus como seu Salvador. Ele entregou a sua vida para Jesus. Aquele homem, anos mais tarde, ele não conseguia segurar as lágrimas quando entrava em sua pequena igreja, lá do interior. Lágrimas rolavam, pois ele lembrava de quando ele levou aquele menininho, e aquele menininho aceitou Cristo como Salvador. Só que aquele menininho cresceu, aquele menininho se tornou um missionário, e eu tenho certeza que você já escutou a história dele, William Taylor. Tudo foi porque um dia uma pessoa viu a necessidade e se sentiu devedora e investiu naquela vida. Sinta-se devedor, como Paulo. Não desperdice as oportunidades que aparecem diante de você. A segunda área, amados, que Paulo nos apresenta sobre a necessidade de missões, é a necessidade de estar pronto. Olha o versículo 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo estava na cidade de Corinto. Ele estava levantando ofertas para levar para os crentes carentes de Jerusalém. Aqueles que primeiro tinham investido para que a mensagem fosse propagada, agora era o contrário. Os de fora estavam ajudando os crentes que primeiramente tinham participado de missões. E Paulo então desejava ir a Roma, pregar o evangelho àqueles irmãos. E quando ele vai para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém, ele é preso. Mas nós tiramos algumas lições. A primeira delas é que nós precisamos estar prontos para ir. Paulo não ficou pensando quanto ele iria gastar para fazer a viagem até Roma.
Às vezes nós olhamos para valores e nós pensamos 300 mil é muito dinheiro. Paulo não ficou pensando aonde ele iria dormir aquelas noites. Paulo não ficou pensando o que eu preciso levar. Ele não ficou pensando. Irmãos, quando nós falamos de missões, todo o dinheiro do mundo é pouco para o valor de uma alma. Todo o dinheiro do mundo é pouco para o valor de uma alma. E a primeira lição é que precisamos estar prontos para ir. Precisamos estar prontos para ir. Quando Deus chama Filipe, Deus fala para Filipe: Filipe, vai para o deserto. Filipe não questionou, Filipe foi. Quando Filipe chega no deserto, Deus fala para ele: está vendo a carruagem? Vai atrás, prega o evangelho. Filipe então não questionou, Filipe foi. Ele não pensou nos obstáculos, ele não pensou nas dificuldades, ele não pensou na areia entrando na sua sandália, ele foi. E ele correndo ao lado da carruagem, ele pergunta, ele evangeliza, e ele ganha aquele eunuco para Cristo. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos para ir. Irmãos, Deus não pede para que nós façamos instituto. Deus não pede para que nós façamos faculdade ou qualquer outro curso. Ele simplesmente pede que eu e você estejamos dispostos a ir. Com certeza, qualquer destas instituições vão nos dar ferramentas, e ferramentas preciosas para o campo missionário, mas não são estas ferramentas que vão fazer eu e você ganhar almas para Cristo, porque o que faz nós ganhar almas para Cristo é pregar o quê? A palavra de Deus. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós estamos investindo o nosso tempo nas coisas do mundo e pouquíssimo tempo nas coisas de Deus. Segunda lição: precisamos estar dispostos a apoiar os que foram. Missões, embora sejam feitas com a disponibilidade de pessoas, elas precisam de recursos para continuarem a mensagem. Precisa sim de pessoas, mas precisa de recurso. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele teve pessoas que o apoiavam financeiramente. Olha Lucas capítulo 8, do verso 1 a 3. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com os seus bens. Nós temos a história de um menininho, que doou 5 pães e 2 peixinhos, para quê? Para que uma multidão pudesse ser alimentada. Nós olhamos para a vida de Jesus, para a história de Jesus, nós vemos pessoas participando, pessoas doando, pessoas deixando-se serem usadas na obra de Deus, disposição de apoiar quem vai. Precisamos ter disposição para apoiar os missionários. Eles foram, eles escutaram o ID, que era para mim, que é para você, que é para nós. Nós precisamos apoiá-los. Paulo tinha muitos cooperadores que os ajudavam, que o ajudava em suas viagens. Mas quem está disposto a se sacrificar, a apoiar os que foram?
Quem está disposto a dividir a sua pobreza com os que foram? Irmãos, que nós possamos aprender com as igrejas de Macedônia, que na pobreza, que na miséria, se doaram primeiramente a Deus e dividiram um pouquinho que tinham para abundar na generosidade. E por fim, Paulo nos fala sobre a responsabilidade de pregar. Olha o verso 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. A primeira lição aqui é: o destino de uma alma está nas nossas mãos. Vou repetir: o destino de uma alma está nas nossas mãos. Olha o que Jesus nos fala em João capítulo 3, versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que uma pessoa salva, ou o que salva uma pessoa, não são grandes eventos, não são grandes conferências, não é sairmos com muitas distribuições de folhetos, distribuição em massa de folhetos, não. O que salva uma pessoa é simplesmente pregar o evangelho. O que leva uma pessoa a ser salva é o anunciar o evangelho, pois a fé que salva é produzida pelo ouvir da palavra de Deus. Olha Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, você pode ser a única pessoa que os seus parentes terão para ouvir de Cristo. Você pode ser a única pessoa que seus vizinhos terão para ouvir de Jesus. Você pode ser a única pessoa que os seus colegas, que os seus amigos, que os seus empregados, que os seus patrões terão para ouvir de Cristo. E o que você tem feito disto? O que você tem feito disto? Após o culto, uma irmã disse: pastor, tem como amanhã o senhor ir lá na minha casa? E o pastor disse: tenho sim. No outro dia à noite, o pastor então vai visitar aquela família, e então ele chegando na casa daquela família, ele prega o evangelho a eles, e aquela senhora com lágrimas nos olhos, escorrendo em seu rosto, ela então pergunta para o pastor: pastor, quer dizer que se eu morresse ontem à noite no culto, sem ter aceitado Jesus, eu iria para o inferno? E o pastor olha para ele e diz: sim. E ela então, com lágrimas escorrendo, ela diz: pastor, quer dizer que se Jesus ou eu tivesse morrido antes do senhor chegar aqui, hoje, sem ter aceitado Jesus, eu iria para o inferno? O pastor disse sim, e deu um silêncio na casa, e aquele silêncio seria como uma pergunta: e por que o senhor demorou esta eternidade para chegar aqui? Você pode ser a única pessoa para falar de Cristo para aquelas pessoas que estão à sua volta. Lembre-se, o destino eterno de uma alma está em suas mãos. E por fim, o futuro, não destino, o futuro
de uma vida está em nossas mãos. Quando homens e mulheres aceitam o chamado de Cristo e vão para o campo missionário, almas são salvas. Quando homens e mulheres aceitam o chamado de Cristo, abandonam o seu lar, abandonam a sua família e vão para o campo missionário, almas são salvas. Mas não para aí. Destinos são mudados. Certa vez uma mulher foi levada diante de Jesus e ela tinha sido apanhada em adultério. E os religiosos da época chegaram para Jesus, tentando pegar Jesus em alguma contradição, e disseram: Jesus, ela precisa ser apedrejada. Jesus então olha para aquelas pessoas e diz: aquele que não tiver pecado, então jogue, jogue a primeira pedra. Jogue a primeira pedra. O futuro daquela mulher estava nas mãos de Jesus. Se ele não tivesse ouvido os acusadores, se ele não tivesse prestado atenção no que eles estavam falando, eles teriam apedrejado aquela mulher. Se ele não doasse um pouquinho do seu tempo para prestar atenção no que aquelas pessoas estavam falando, eles teriam apedrejado aquela mulher. Se ele não desse um pouquinho dele, aquela mulher teria sido apedrejada. Mas por causa daquele pouquinho de tempo, aquelas pequenas palavras, aquela pequena frase, o destino daquela mulher mudou. Ela não foi apedrejada, mas não para aí. Ela foi salva. Ela foi salva. O destino daquela mulher estava nas mãos de Jesus. O futuro daquela mulher estava nas mãos de Jesus. O futuro das pessoas incrédulas estão nas suas mãos. Quando eu e você ajudamos na obra missionária, nós estamos doando um pouquinho do nosso dinheiro. E vidas de mulheres como aquela, são mudadas. E muitas outras vidas são mudadas. Eu estava pensando, quando estava preparando a mensagem, o que seria da minha vida, se pessoas que sustentaram o meu pastor Raul de Barriga, que abandonou os Estados Unidos e veio para o Brasil, o que seria se pessoas que sustentaram ele desistissem no meio do caminho? O que iria acontecer se aquelas pessoas falassem assim: não vou mais sustentar aquele pastor, ele foi lá para o Brasil, e lá para o sul do Brasil ainda? O que seria de mim? Aonde eu estaria agora? Como seria o meu futuro? O que seria dos irmãos, se homens e mulheres dos Estados Unidos não sustentassem o pastor Rômulo, e não permanecessem sustentando ele? Aonde o seu futuro estaria hoje? Aonde você estaria hoje? Se aquelas pessoas tivessem desistido, tivessem deixado de participar, tivessem deixado de se sacrificar, enviando mais e mais e mais para a obra missionária, aonde você estaria hoje? O que seria de mim? O que seria de você? Qual seria o nosso destino? O destino futuro dessas almas estão nas nossas mãos. Missionários estão sendo sustentados. E se você parar, o destino daquelas almas que eles cuidam, que eles têm acesso, qual será? Estou concluindo. Sábado passado, estava trabalhando lá na casa,
nós compramos em Aparecida, e na hora do almoço, nós estávamos, eu e mais o pedreiro, comendo a marmita, né? Marmitão, já comeu marmitão? É gostoso quando você está com fome. Você está com fome, né? Sabia? E eu terminei de comer a marmita, e não sei porquê, sempre quando a gente trabalha com serviço pesado, a marmita é pequena, não era? Hein, Ari? A marmita não é pequena? E eu guardei a marmita, estou dobrando ela, né? Limpei ela bem limpinha. E quando eu terminei de dobrar, a gente escuta 2 barulhos, que para mim era fogo de artifício. Pá, pá! E muita campanha política, eu pensei assim, deve ser mais um político passando. E quando eu levanto a cabeça, que eu olho na porta de casa, um carro parando e apontando uma arma para dentro. O pedreiro se joga para um lado, e eu, o único recurso que tinha era me esconder atrás da bitorneira. Eu me escondi atrás da bitorneira, mas o corpo é maior que a bitorneira. Eu falei, protejo pelo menos a cabeça. E foi muitos pá, 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 pá. Quando terminou, o carro saiu correndo. E eu olhei para o pedreiro, ele jogado no chão, não tinha sangue. E eu tiro o rosto de trás da bitorneira, olho para frente. Um rapaz estendido no chão. Todo baleado. As 2 primeiras balas, os 2 primeiros barulhos eram balas, não eram fogos de artifício, e acertaram a cabeça. E quem conhece um pouco de arma, eu não conhecia nada de arma, é a .40. Ela entra e faz um buraquinho, mas quando ela sai, ela faz um buracão. Eu liguei para a polícia rapidamente chegou, e ela conhecia já, os policiais já nos conheciam da igreja, e nós conversamos bastante. Eles me falaram do rapaz, e eles disseram, pastor, o senhor pretende vender aqui e sair daqui? Eu olhei para o rapaz, esparramado no chão, e olhei para o policial e disse, se uma alma for salva, em todo o tempo que eu passar aqui, valeu a pena. Se aqueles missionários ganharem uma alma para Cristo, valeu a pena todo o investimento. Valeu a pena todo o investimento. O que seria de mim e de você, se pessoas não investissem? Você vai sair daqui hoje, o culto está terminando, você vai voltar para as suas atividades normais, e pode ser que você venha se esquecer de tudo o que foi dito, mas saiba de uma coisa, não era isso que Deus queria para você, não é isto o plano de Deus para a sua vida. Deus quer que você participe de missões, indo ou contribuindo, apoiando aqueles que vão. Essa é a necessidade de missões. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra.